Era uma noite escura e saímos para dar uma volta. De repente, uma luz branca surgiu nos trilhos. Ela estava se aproximando cada vez mais, até que partiu em direção à floresta e desapareceu. Essa história, contada por centenas de testemunhas, parece normal, mas não depois que você descobre que esses trilhos estão abandonados há muito tempo e até quebrados. O último trem que poderia emitir a tal luz partiu muitos anos atrás. O misterioso trem fantasma se tornou uma atração em St. Louis, uma pequena aldeia na província de Saskatchewan, no Canadá. Há apenas cerca de 400 pessoas vivendo lá, e centenas de turistas visitam o local para ver a tal luz. Essa história já apareceu em livros e na internet e foi abordada em programas de TV como o Unsolved Mysteries. Durante décadas, ninguém conseguiu explicar exatamente o que era aquilo. Algumas pessoas viram uma luz branca, outras disseram ter visto uma vermelha. Uma lenda urbana explicava que a luz vermelha era uma lanterna carregada por um fantasma de um maquinista que perdeu a vida em uma noite, enquanto examinava os trilhos. Cientistas tentaram desbancar as teorias fantasmagóricas sobre o assunto, mas não conseguiram. Aí 2 estudantes do ensino médio do norte de Saskatchewan resolveram estudar esse mistério. Elas avistaram um trem fantasma pela primeira vez em uma viagem de carro para St. Louis. Uma das jovens disse que só podiam ter sido faróis de algum carro, mas era preciso provar aquilo. Junto com sua amiga, ela decidiu encontrar uma resposta para aquele mistério e fez desse estudo o tema de seu projeto para a Feira de Ciências. Elas fizeram várias viagens de campo a St. Louis para pesquisar. As caça-fantasmas usaram um mapa detalhado, uma bússola e um sistema GPS, coisa que era bastante rara na época, em 2001. As garotas encontraram um local de onde a luz fantasma podia ser melhor vista. Então, traçaram uma linha no mapa, indicando de onde ela vinha, e marcaram todas as vias que estavam próximas ou sobre a linha. O pai de uma delas topou ajudá-las. Ele estacionou o carro em vários lugares, perto das linhas, e acendeu os faróis. As jovens não viram luz alguma, já que todos os lugares pareciam ser bem baixos. Por fim, encontraram um ponto mais alto em um trecho da rodovia. O pai ficou acendendo e apagando os faróis durante 20 minutos, e toda vez que a luz era ligada, elas viam o trem fantasma. Quando ele virou o carro, as 2 avistaram a misteriosa luz vermelha também. O lugar ficava bem distante dos trilhos, mas era possível ver a luz graças à difração. Ela passava por uma pequena abertura, talvez entre as árvores, e se tornava maior. As jovens pesquisadoras receberam medalhas de ouro por seu projeto na Feira de Ciências. 10 anos depois, uma história parecida aconteceu em Anson, no Texas. Toda noite, os moradores viam uma luz misteriosa em um ponto da rodovia. Eles a chamavam de Luz Anson e acreditavam que era uma mãe com uma lanterna à procura de seu filho. Ele havia desaparecido em uma nevasca havia muito tempo. Sua mãe saiu para procurá-lo e nunca mais voltou. Um grupo de estudantes duvidou dessa linda história e resolveu procurar a fonte dessa luz com seus iPhones. Eles se orientaram pelo Google Maps e desceram por uma estrada de terra até chegar à rodovia, que supostamente era a fonte da luz. A meio caminho dela, já ficou claro que estava mesmo vindo dos carros, e não da lanterna de uma mãe fantasma. É fácil ser um caça-fantasmas lá fora, na companhia de seus amigos. Mas e se houvesse um fantasma dentro da sua casa? Foi o que aconteceu com uma família que se mudou para uma casa antiga em 1921. Ela era enorme, com lamparinas grandes, muitas passagens e sem eletricidade. Sim, uma dessas clássicas casas assombradas que vemos em filmes. Uma manhã, a mulher que ficou conhecida como Sra. H ouviu um barulho de passos no andar de cima enquanto estava sozinha no local. Ela correu para lá e encontrou uma sala vazia. Então verificou cada quarto e também checou o terceiro andar. Não havia nada normal. Aí a mulher começou a ouvir barulhos estranhos quando estava deitada na cama à noite. Era como se alguém estivesse arrastando móveis e porcelanas e suspirando naquele silêncio. O que quer que estivesse assombrando aquela família estava ficando cada vez mais corajoso. A coisa passou a acompanhá-los pelos corredores e parecia que estava prestes a se aproximar e entrar em contato com eles a qualquer momento. Um dos filhos da Sra. H correu para o quarto dela um dia e perguntou o que estava chamando por ele. Ela disse que só podia ser o vento, mas o menino tinha certeza de que tinha ouvido a voz de alguém. As plantas não duravam muito naquela casa. Por fim, a coisa mais assustadora de todas aconteceu. A Sra. H acordou uma noite e viu claramente um homem e uma mulher em seu quarto. Ela tinha que pôr um fim naquilo, então pediu a ajuda de seu cunhado. Ele fez algumas pesquisas e disse que só podia ser algum vazamento de monóxido de carbono. Esse gás incolor
inodoro e insípido havia causado visões parecidas em outras pessoas. Não deu outra. Quando verificaram o encanamento, descobriram que o gás estava saindo da fornalha e entrando no quarto, em vez de sair pela chaminé. Isso entrava causando dores de cabeça, alucinações, tonturas e outros sintomas desagradáveis na família. Alguns fantasmas deixavam impressões digitais para trás. É isso que diz a lenda de San Antônio. De acordo com ela, em 1938 um ônibus escolar estava passando por uma grande nevasca e ficou preso nos trilhos do trem. Quando os operadores do trem viram o ônibus, fizeram de tudo para parar, mas era impossível evitar a colisão. Ninguém do ônibus sobreviveu ao acidente, e desde então, os fantasmas daquelas pessoas tentam impedir que outros passem pela mesma coisa. Centenas de pessoas já visitaram o local desde então, para brincar com o destino. Elas deixam o carro em ponto morto em cima dos famosos trilhos fantasmas e esperam que os espíritos vão até lá para ajudá-las. Tem gente que até cobre o automóvel com talco para ter impressões digitais como prova. E, no fim, vê mesmo as tais marcas quando sai do veículo. Mas existe uma explicação lógica para isso também. Há uma inclinação nos trilhos. Então, quando o carro se movimenta um pouco, é possível ver as próprias digitais no talco. E a história original que inspirou a lenda nem aconteceu em San Antônio, mas sim na cidade de Salt Lake, em Utah. Uma coisa inexplicável estava acontecendo no campus da Universidade de Coventry, na Inglaterra. Quem ia ao porão no século XIV saía de lá correndo de tanto medo. Todos diziam ter visto o fantasma de uma mulher. Um palestrante da faculdade, que também fazia uns bicos de caça-fantasmas, resolveu desvendar aquele mistério. Ele estava trabalhando em seu laboratório quando sentiu a presença de outra pessoa. O homem teve coragem suficiente para fazer uma pesquisa no porão e descobriu que a causa de toda aquela maluquice estava no que ele chamou de frequência do medo. Os níveis de frequência sonora do porão eram tão altos que causavam ilusões ópticas nas pessoas, que ficavam ansiosas e sentiam arrepios. Um efeito semelhante faz ouvir um tilintar de vidro quando se passa um dedo molhado sobre um copo. Um vilarejo em Kalash, no Cazaquistão, se tornou alvo de uma doença misteriosa e inusitada, e até foi apelidado de buraco do sono. Em 2013, os primeiros moradores do local foram afetados pela doença. Eles estavam levando uma vida normal, andando de bicicleta, indo para o trabalho ou conversando com seus amigos, quando do nada adormeciam. Os sintomas eram os mesmos: fala arrastada, leve dor de cabeça e, na sequência, bum! Alguns só acordavam 6 dias depois. E quando abriam os olhos, não lembravam de nada que havia acontecido, mas sentiam fraqueza e dor de cabeça. Essa doença da bela adormecida afetava pessoas de todas as idades, inclusive crianças, e até um gatinho chamado Marquis. Seu dono diz que o felino começou a atacar as paredes, os móveis e o cachorro da família. Depois, dormiu e roncou como um humano por horas a fio. Mais de 150 pessoas sofreram com isso em 3 anos. Os médicos e especialistas em distúrbios do sono fizeram de tudo para encontrar uma solução. Muitas pessoas culpavam a radiação que poderia estar vindo de minas de urânio próximas dali. Os médicos do Cazaquistão visitaram mais de 7.000 casas, mas viram que os níveis de radiação não eram altos o suficiente para causar aquele efeito. Eles também checaram a fonte de água daquela região para saber se havia metais pesados ou bactérias, mas não acharam nada anormal. Mais tarde, o ex-chefe da mina de urânio sugeriu que talvez o gás estivesse vazando pelo solo. Os cientistas testaram essa teoria e era exatamente o que estava acontecendo. O perigoso gás estava no ar e reduzia a quantidade de oxigênio, fazendo as pessoas desmaiarem. E assim, as famílias começaram a se mudar, uma a uma do buraco do sono, tão logo o grande mistério foi desvendado.